Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A solenidade do corpo e sangue do Senhor está sendo vivida de modo realmente diferente neste ano. Nós não estamos fisicamente presentes na igreja, não todos. Nós não comungaremos presencialmente desse pão que dá vida. Nós não sairemos em procissão, vivendo e testemunhando a companhia do Senhor pelos caminhos da vida. O não, a ausência, a restrição parecem estar ritmando a nossa vida nesse tempo, o que também tem tocado as realidades da nossa fé. Então vamos parar de viver e de celebrar? De certo que não. E a palavra de Deus pode nos ajudar a continuar celebrando a fé e celebrando a vida à luz da fé, mesmo nesse tempo. O Salmo 136 expressa com uma particular riqueza de imagens, de sentimentos e também de sentidos de fé a experiência que o povo de Israel faz no exílio da Babilônia. E podemos encontrar nesse salmo, nesses versículos do salmo, justamente uma particular chave de leitura para aquilo que nós estamos vivendo, guardando as devidas proporções. O exílio da Babilônia pode ser uma chave de leitura para a celebração desse ano e para a vida com aquilo que nós estamos experimentando também neste tempo. Diz o salmista: como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer e resseque a minha mão, que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém, minha grande alegria. Um pouco antes desses versículos, o salmista diz que os soldados da Babilônia pediam que eles cantassem algum canto de Sião, canto de Jerusalém, canto da terra deles, porque eles estavam exilados, eram escravizados na Babilônia. E então o povo de Deus, o povo de Israel, responde justamente com essas expressões: como iremos cantar os cantares do Senhor em terras estrangeiras? Mas logo em seguida, essa desolação é como que iluminada pelas saudades de Jerusalém, pelas saudades do templo, pelas saudades do Senhor. Essas realidades estão muito próximas. O povo sentia falta de Jerusalém, porque em Jerusalém está o templo, e o templo é a casa, é o lugar onde Deus habita. Na verdade, o tempo de desolação do povo é iluminado pelas saudades de Deus. Para os apóstolos, a cruz foi a expressão máxima do exílio, poderíamos dizer, da ausência de Jesus, da ausência, da distância daquela vida plena que eles haviam encontrado no Senhor e com o Senhor. Algum tempo atrás, nas semanas da Páscoa, líamos os trechos do Evangelho de João em que Jesus consolava os discípulos com a sua partida. A cruz e também o retorno à casa do Pai, como nós refletimos na ascensão do Senhor, traz para o discípulo a dor da ausência. E poderíamos então dizer que os apóstolos, os discípulos, fazem a experiência da ausência, da cruz, como expressão da ausência, como uma forma de exílio. Estão distantes do Senhor. Parece que o Senhor os abandonou. E os discípulos, como o antigo Israel no exílio, parecem não ter motivos para cantar o canto do Senhor, porque eles estão em terra estrangeira.
o lugar deles se tornou vazio e sem sentido, porque parece que Jesus está ausente. Mas também, como Israel antigo no exílio, eles recordam a presença vivida com o Senhor, com saudades e desejo. Poderíamos fazer uma ponte e dizer que o Salmo, que recorda o exílio, e os evangelhos, nesse ponto, que recordam a partida do Senhor na cruz ou na ascensão, são ambos atravessados por essa saudade de Deus que ilumina o tempo da ausência. O desejo e a saudade, a memória cheia de desejo e saudade, faz com que o nosso coração não se feche na dor do exílio. Essa é a experiência bonita e profunda que os discípulos fazem e que correspondem à esperança na promessa que Jesus tinha feito para eles. Como o povo de Israel se alimentava na esperança da promessa que Deus tinha feito para eles através do profeta. Jesus tinha dito para os discípulos: não vos deixarei órfãos, eu virei novamente a vós. Vejam, eles sentem saudades, desejo e se apoiam na promessa de Deus e por isso não deixam de esperar. Como a palavra de Deus nos ensina a viver as ausências, os exílios, aquelas coisas que alegravam o nosso coração e que hoje talvez nós não tenhamos plena liberdade de viver. Vivido à luz da fé, todo o tempo de dor ou de alegria, de esperança ou de desânimo, é tempo de Deus. E sendo tempo de Deus, todo o tempo é tempo da sua graça em nosso favor. Estamos vivendo um tempo de Deus, não por causa do tempo em si, por causa das situações em si, mas porque Deus não cessa de manifestar o seu amor misericordioso em todo o tempo, especialmente nesse tempo. Vejam, a ação de Deus é que transforma esse tempo, às vezes até absurdo, sem sentido, sem direção, em um tempo de graça. É a manifestação dele, que nós acolhemos de uma forma própria e devida, quando o nosso coração está aquecido pelas saudades e pelo desejo de Deus, quando fazemos memória de quem Ele é e do que vivemos com Ele. É essa memória cheia de saudades e desejo que abre a nossa vida para continuar esperando, mesmo na prova. Nós ouvimos no livro do Deuteronômio: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. Esses 40 anos, parece novamente esse número tão significativo, que esse ano nós tomamos como chave de leitura da Quaresma, também da Páscoa. Esses 40 anos no deserto, o Senhor conduziu o povo, diz o livro do Deuteronômio, para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração e para ver se observarias ou não seus mandamentos. Vejam, o livro do Deuteronômio nos ajuda a entender o tempo da prova. A provação não significa que o bom Deus nos põe o pé para que nós possamos cair. Os sofrimentos e as desilusões da vida não vêm de Deus. A provação de Deus é a manifestação de Deus nesse tempo difícil. Essa manifestação do tempo de Deus no nosso tempo, da resposta de Deus para o tempo de dor e de sofrimento. Uma resposta que tem um ritmo próprio. É o atender, é o esperar a resposta de Deus que vai purificando, que vai provando o nosso coração. Deus, que pode agir e transformar todas as coisas, age no seu tempo. Isso é difícil para a gente entender. Para além do deserto que estamos atravessando, das dificuldades da vida, temos ainda o deserto de que parece que Deus não vai nos responder, que parece que Ele nos abandonou. Pois bem, quando nós saímos desse deserto sem direção, das situações da vida, e mergulhamos na espera de Deus, o nosso coração se alarga para uma experiência ainda mais profunda da sua misericórdia. A espera de Deus é a prova, é a espera da ação de Deus na nossa vida que experimenta o nosso coração.
à luz do livro do Deuteronômio, nós poderíamos dizer que esse é um tempo para aprendermos a humildade. Uma humildade também para com a Eucaristia, sacramento de Cristo que nos alimenta, ao mesmo tempo que faz crescer a fome da sua presença em tudo que vivemos e celebramos na vida. Um movimento esse de alimentar o coração de Cristo e com o alimento que é Cristo, despertar em nós uma fome da sua presença também na vida, é algo que tantas vezes passa despercebido, ou que passava despercebido por causa do hábito de celebrar. Permitam-me fazer um pouco de jogo com as palavras. Nós nos alimentamos da Eucaristia, e quando nos alimentamos de Cristo, nos alimentamos de uma fome. Nós não nos alimentamos de Cristo para ser cristãos como que obesos, como que pesados, como que de qualquer modo burgueses. Não, a Eucaristia não é o alimento dos burgueses, para aliviar a consciência, para nos deixar parados e fechados no nosso mundo. Com a Eucaristia nós nos alimentamos de uma sede de Deus, e essa sede de Deus é sede de vida, sede de justiça, sede de compaixão, sede de encontrar o Senhor na vida. Celebramos no espaço da liturgia, nos alimentamos de Jesus e nos alimentamos dessa sede de encontrá-lo na vida. Há uma íntima conexão entre a comunhão que fazemos com o Senhor no templo, na Eucaristia, e a comunhão que fazemos com o Senhor na vida, junto aos irmãos. Vejam, o mesmo Cristo que nós amamos e encontramos, guardando as devidas proporções do sacramento, também encontramos nos irmãos. Também encontramos por trás dos sofrimentos e situações difíceis. Claro que a presença do Senhor sacramental é uma presença por excelência, é a maior de todas as presenças, é a luz maior que brilha no nosso coração e que faz com que nós o encontremos no dia a dia. Às vezes nos alimentamos de Jesus e nem temos consciência disso. Às vezes comungamos do Senhor, comungávamos do Senhor, porque esse tempo estamos sem uma comunhão presencial e não nos comprometíamos com aquilo que tínhamos recebido. Vejam, o amor compromete. E quando alguém nos ama profundamente, nós nos comprometemos com aquela pessoa que nos ama e queremos ter uma vida que agrade aquela pessoa. Porque o amor tem dessas coisas, o amor compromete. E quando nós então recebemos o dom maior que o Pai tinha na intimidade da Trindade desde sempre, e nos fez, e nos ofertou, esse dom do amor deveria nos comprometer a viver a nossa fome no mundo e a nos transformarmos em alimento para aqueles que sofrem. Um tempo para reaprendermos a buscar o Senhor de uma forma comprometida. Um tempo para vermos revelada a nossa superficialidade e mediocridade. A superficialidade e a mediocridade com a qual nós vivemos a nossa fé. O hábito, a rotina, o dia a dia das nossas celebrações semanais e dominicais, às vezes nos põe quase que no automático. Não nos preparamos para acolher, não temos consciência do que acolhemos e da mesma forma, meus irmãos, acabamos não tendo consciência do que somos chamados a viver a partir daquilo que comungamos. E a Eucaristia acaba não produzindo seus frutos. Vejam, a Igreja nos ensina que ela é eficaz, independente do pecado do ministro ou daquele que comunga. O sacramento da Eucaristia, quando celebrado pelo ministro ordenado na comunhão da Igreja, é verdadeiro sempre, mas os frutos dependem de uma vida que se empenha na santidade, uma vida aberta à comunhão com Deus e com os irmãos. Esse é um tempo tão especial para pensarmos como acolhemos o Senhor, na Eucaristia e na vida. É de uma forma verdadeira e comprometida, ou distraída, superficial? O que verdadeiramente alimenta a nossa vida? O que verdadeiramente deveria alimentar a nossa vida? Esse, meus irmãos, também é um tempo que revela a verdade da nossa sede, da nossa fome,
daquela presença que não engana, do amor que é fiel, daquela compaixão que cura as feridas. É uma sede profunda e irrenunciável de Cristo. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, e procura o Deus vivo. Em um outro momento: quanto terei a alegria de ver a face de Deus, de rever a face de Deus. Vejam, vivemos esse tempo de ausências que nos ajudam a pensar em como temos acolhido as presenças de Deus, dos irmãos, da vida. Nós temos sede de Cristo, nós temos sede de Deus, nós temos fome da palavra e da presença dEle. Precisamos ter consciência disso e, firmado nessa fome, aprender a abrir a vida para acolher, comungando o Senhor, alimentamos, suprimos, por assim dizer, as necessidades profundas do nosso coração, mas também recebemos o dom da fome e da sede, porque alimentar-se do amor de Deus é se comprometer com os irmãos, é se comprometer com a vida. Que esse tempo, meus irmãos, nos ajude a crescer na esperança da promessa, que a ausência daquelas fontes que sempre estiveram abertas e disponíveis, como o sacramento da Eucaristia, como o sacramento da confissão, que essas fontes nos ajudem a encontrar outras que, por certa preguiça espiritual ou existencial, nós não frequentamos. Às vezes, acabamos resumindo a nossa vida aos momentos comunitários. Claro que eles são extremamente importantes, mas não rezamos pessoalmente, não comungamos a presença do Senhor em nossas casas, não comungamos a presença do Senhor em nossas vidas. E aí basta-nos o cumprimento do preceito. A cada domingo vemos a Santa Missa, participamos e depois não levamos essa presença. Não fazemos a comunhão com o mistério que recebemos ao longo dessa semana. Esse tempo em que nós não podemos participar da Santa Missa presencialmente pode ser uma ocasião para redescobrirmos outras fontes. Não é que substituam a Eucaristia. A Eucaristia será sempre para nós esse farol de amor que nos aquece e ilumina. Mas justamente essas outras fontes que nos ajudarão e que nos ajudam a viver o encontro com o Senhor na Eucaristia e o sentido profundo da Eucaristia, que muito mais do que simplesmente mastigar a hóstia e colocar no nosso estômago, significa entrar em comunhão de vida com o mistério da cruz e da ressurreição do Senhor. Esse é um tempo de redescobrirmos outras fontes para não morrermos de sede e de fome. A oração, a meditação diária da palavra, o terço em família, fontes que talvez fazia muito tempo que a gente não frequentava e que a ausência do grande banquete nos provoca a repensar. Seja para esse tempo em que não podemos participar da Santa Missa presencialmente, seja para depois, quando voltarmos com a graça de Deus, porque essa comunhão não pode ficar no templo. Essa comunhão com o Senhor que gera vida para nós e para os outros precisa nos acompanhar ao longo da nossa semana, na nossa vida, nas nossas casas. Quando as fontes privilegiadas não estão à nossa disposição, as grandes fontes, temos olhos para perceber aquelas pequenas fontes que o bom Deus colocou próximo de nós e que nos alimentam. A oração, com a palavra, com o texto, a vida fraterna, tem alimentado a vida de tanta gente, tem continuado a alimentar nesse tempo de provação. Que essas fontes nos ajudem a encontrar a graça para continuarmos e, ao mesmo tempo, nos faça entender o lugar que ocupa a Eucaristia, tão amada, tão querida nas nossas vidas. Imaginemos, meus irmãos, que por estarmos perto demais, às vezes não conseguimos perceber a beleza dos detalhes. Quando damos um passo atrás, nós vemos melhor. Às vezes nós só conseguimos entender o lugar que as pessoas, que o bom Deus, que esse maravilhoso sacramento incomparável ocupa quando não temos acesso. Podemos olhar para dentro de nós e percebermos o espaço vazio
que é reservado para a presença da Eucaristia nas nossas vidas e que nós estamos de qualquer modo afastados. Isso ajuda-nos a entender como é importante, isso ajuda a entender como é bonito, como enche a nossa vida de alegria poder participar da Santa Missa. Fazer memória das vezes que comungamos o Senhor nos ajudará a valorizar ainda mais a participação da Santa Missa, a prestarmos atenção para não cairmos naquelas distrações contínuas que às vezes nos roubavam da presença do Senhor. Vejam, meus irmãos, é um tempo difícil, mas esse também é tempo de cantar os cantares do Senhor, na esperança de que o Senhor não nos abandone e que no breve tempo, com a ajuda dEle, no tempo dEle, no breve de Deus, que às vezes não é o nosso breve, nós retornaremos ao banquete da Eucaristia, retornaremos à vida de todos os dias, mas espero que retornemos com o coração transformado pela sede que tivemos, que o exílio, que a cruz, que o deserto nos façam mais abertos, mais generosos, mais gratos pelos dons que estão ao nosso redor. Que esse tempo visitado pelo Senhor seja verdadeiramente um tempo de Deus, que comungando a sua presença, sejamos nós, Eucaristia, alimento para aqueles aos quais Deus nos enviará e nos envia também nos dias de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.